Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre os modelos atômicos. Hoje a gente vai tratar de dois modelos atômicos específicos, ok? O modelo de Dalton e o modelo de Thomson. Vale ressaltar que não existe modelo certo ou modelo errado. Existiam modelos que foram aplicados em épocas distintas e que um serviu de base para os estudos do outro, ok? Antes de começar a aula, eu quero que vocês leiam o texto da página 500 e respondam as 3 questões propostas. Não tem certo e errado nessas questões, tá? Não tem, é o conceito, é o conhecimento prévio que vocês têm acerca desse assunto. Não tem uma resposta certa e uma resposta errada, são todas respostas pessoais, ok? Então, para começar, existe um contexto, né, que a gente aprendeu sobre matéria e energia, e nós vimos que na história das ciências, na história da química mais especificamente, diversos cientistas, né, diversos naturalistas, como eram conhecidos na época, pesquisavam a composição das matérias, das coisas presentes na natureza. E aí, nessa ideia de entender e conhecer do que a matéria era composta, surgiu a busca pelas partículas elementares. Lá no século V a.C., teve a primeira tentativa, claro, registrada, né? Podem ter ocorrido outras, mas que a gente tem conhecimento por documentos históricos, ocorreu no século V a.C., né? Essa primeira tentativa de entender os fenômenos da natureza. E essa tentativa, eles não levavam em conta a questão das crenças religiosas, né? Eles tentavam entender a partir de um ponto científico, mas que na época ainda não era tido como ciência, ok? Então, a gente tem Empédocles propondo que toda matéria era constituída de 4 elementos: água, fogo, ar e terra. Nós vimos isso lá no começo do primeiro capítulo, lembram? Depois a gente vai ter Leucipo e Demócrito propondo a filosofia atômica. Eles diziam que toda matéria seria constituída por pequenas partículas indivisíveis denominadas átomo. Surge aí o nome do conceito átomo, né? Os primeiros estudos a partir do que a gente hoje sabe que é o átomo, ok? A gente começa com John Dalton, né, nessa história de propor modelos atômicos, né, e ele ia propor o que a gente conhece hoje como modelo da bola de bilhar. Então, Dalton, ele foi um físico inglês que estudou principalmente a composição do ar e das misturas. Esse estudo dele, das misturas principalmente de gases, com base nas observações, ele concluiu que toda a matéria deve ser constituída de minúsculas partículas que ele chamou de átomo. E essa teoria ele falava que o átomo era uma unidade maciça, ou seja, completamente preenchida, sem lacunas, sem espaço, que é indivisível. Ele também postulou que não pode ser criado ou destruído. Elementos são formados por um mesmo tipo de átomo. Então, o que ele acreditava? Ele acreditava que um conjunto de átomos de mesma massa, de mesmo tamanho, era o que constituía um elemento químico, ok? Embaixo nós temos a imagem de um modelo da bola de bilhar. Seguindo na teoria do John Dalton, a gente consegue resumir ela em alguns princípios. Primeiro, ele falava que os átomos existem, são reais e indestrutíveis e permanecem inalterados em reações químicas. O segundo é que os átomos de um mesmo elemento químico são iguais, então o átomo de hidrogênio vai ser sempre igual a outro átomo de hidrogênio. O átomo de elemento químico são diferentes entre si, então um átomo de oxigênio é diferente de um átomo de hidrogênio, por exemplo. Os átomos, quando formam substâncias compostas, possuem proporção numérica fixa. Então, por exemplo, hoje a gente já sabe que a água é a molécula H2O. Então, a proporção vai ser sempre de 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. E os átomos de um mesmo elemento possuem o mesmo número de massa, ou seja,
todos os elementos químicos, todos os átomos de oxigênio vão ter o mesmo número de massa. A gente vai ver o conceito de massa atômica mais para frente, ok? Então, a gente tem a representação, né, dos conceitos trabalhados por Dalton. Primeiro, né, a gente tem a fórmula química da água, que é uma das mais conhecidas, que eu mais trabalho com vocês em sala, que é H2O. Então, a gente sabe que tem átomo de oxigênio, átomo de hidrogênio fazendo parte da fórmula química da água, com a proporção de 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Um exemplo também vai ser a fórmula do cloro, do gás cloro. Ele vai ser composto por 2 átomos de cloro. Lembrando que a representação de determinada substância vai sempre utilizar símbolo e o índice numérico. E uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que o elemento químico, o símbolo do elemento químico vai ser sempre uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula seguida de uma letra minúscula. Eu nunca vou representar um elemento químico com a letra minúscula, ok? Então, eu não posso representar o hidrogênio com H minúsculo. Eu não posso representar o cloro com C e o L minúsculo. Sempre eu vou ter a primeira letra maiúscula, ou se é só uma letra, ela sendo maiúscula, ok? As ideias do Dalton, elas auxiliaram na explicação de diferentes fenômenos observados na época. E ao compreender que cada elemento químico era formado por um tipo de átomo e substâncias diferentes tinham arranjos atômicos distintos, ou seja, a ligação entre os elementos químicos era sempre diferente de uma substância para outra, era possível explicar diversas reações químicas que aconteciam na natureza. E até hoje a gente pode usar o modelo do Dalton para explicar didaticamente alguns conceitos da química. Mais para frente a gente vai ter o modelo do Thomson, que vai ser o modelo do pudim de passas, né? Conhecido como o modelo do pudim de passas. Para começar, o Thomson foi um físico britânico que se dedicou aos estudos em experimentos relacionados à eletricidade, né? Ao conceito elétrico. E no meio desses experimentos, em particular, ele concluiu que o átomo ele era formado por algumas partículas menores. Essa conclusão, ela meio que refutava a ideia do Dalton sobre a questão da indivisibilidade do átomo. Significava, então, que o átomo podia, sim, ser divisível em partículas ainda menores, ok? E ele percebeu, né, nos experimentos dele, que ele conseguiu identificar que o átomo ele apresentava uma partícula de carga negativa. E essa partícula ele chamou, né, ele identificou como elétron. Levando em conta os resultados experimentais, né, ele propôs um modelo atômico que ficou conhecido como pudim de passas. Com ele, considerava que o átomo era eletricamente neutro e que dentro do átomo existiam partículas negativas, que ele chamou de elétrons, que deveria indicar a presença de partículas também positivas, que ele chamou de prótons. Baseado nessa relação, ele propôs que o átomo tinha um total de carga negativa igual ao total de carga positiva, se tornando assim uma partícula neutra. De acordo com o modelo do Thomson, o átomo seria maciço, esférico, com estruturas não homogêneas e formado por um fluido com cargas positivas no qual estariam dispensados os elétrons, ou seja, dentro do átomo estaria distribuído os elétrons. E aí, por essa característica que ele associou o modelo a um pudim de passas. Bom, a gente vai parar aqui. Na próxima aula, a gente vai conhecer outros modelos atômicos, ok? Bom, nossa aula encerra. Espero que vocês tenham compreendido os conceitos. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim no Clipe Escola. E eu tô atendendo vocês no que puder, tirando todas as dúvidas, ok? Beijão e eu estou com saudades.